Então vamos lá, pessoal. Vamos para a nossa jornada de sexta-feira à noite conversar um pouco sobre doença cardiovascular. É um tema bastante interessante e para a odontologia pertinente, visto que a maioria dos pacientes que nós atendemos, onde a gente faz o acolhimento, né, e o tratamento odontológico, muitas vezes esse paciente ele tem a doença cardiovascular como sua comorbidade principal, com relação à história médica, né, dos indivíduos. Então, é sempre bom a gente recordar e, como sempre, a gente vai comentar e falar protocolos de manejo para esse paciente. Né? Então, a gente vai falar de algumas doenças pertinentes, algumas doenças é, conceituadas como cardiovascular, que muitas vezes a gente é, faz o atendimento desses pacientes e quais cuidados devemos ter. Então, eu vou compartilhar melhor a tela com vocês, vou fechar aqui a câmera para que vocês possam ver com maior visibilidade. Todos conseguem ver a tela em full screen? Alguém pode sinalizar aí para mim no áudio? Sim, sim. Obrigado, gente. Então vamos lá. Então, tem algumas referências que eu sempre gosto de trazer, referências mais antigas, onde a gente pode estar fazendo um estudo mais aprofundado do tema. Então, tem um livro aqui do Sones, que é excelente, porém, apesar de não ser atualizado, ser um livro antigo, mas é um livro muito bom para se fazer, para se estudar, porque ele faz uma revisão da fisiopatologia da doença, da condição. Então, é interessante a gente sempre fazer esse apontamento, esse aprofundamento. Outro livro que eu também gosto é do Little, que é de manejo odontológico, a paciente clinicamente comprometida, é um livro também excelente. Livros mais específicos de paciente especial, tem da professora Haddad, que também trata do tema. Desses livros aqui, o que trata mais especificamente é o manejo é o livro do professor Paulo Santos, de São Paulo, que é esse livro aqui de medicina bucal. Ele é bem interessante para essa parte de doença cardiovascular. E livros mais atuais. Entre eles, a gente pode citar esse livro aqui, de autores aqui do Rio de Janeiro, associado com o professor Paulo Santos, da USP, de São Paulo. É um livro de bolso, bem interessante, tem uma informação mais fast, né, mais rápido, sobre esse manejo. E outros livros mais específicos com fisiopatologia associada, que sempre é bom a gente estar relendo. Então, essa seria a bibliografia básica com relação a o tema de hoje. Mas antes de falar propriamente da doença cardiovascular, nós temos que relembrar que atualmente a abordagem clínica odontológica frente a esse paciente com essa comorbidade importante, que é a doença cardiovascular, reverbera numa grande síndrome, que a gente faz o estudo hoje, mas direcionado, né? Então, hoje em dia, a gente trata esse paciente muitas vezes como síndrome metabólica, antigamente chamada também de síndrome do quarteto mortal ou síndrome X, que é uma designação atribuída a um conjunto de fatores de risco ou valores analíticos que condicionam um grande aumento do risco desses pacientes a desenvolverem doença cardiovascular e também a diabetes tipo 2, que a gente falou na aula passada. Então, para se determinar é, o perfil da síndrome metabólica nos doentes, existem critérios. Entre eles, nós podemos mencionar aqui a obesidade, a hipertensão arterial, a hiperglicemia, não diabetes, mas a hiperglicemia, porque os pacientes podem cursar no determinado momento ou fase da vida com a hiperglicemia, mas não caracterizar propriamente a diabetes, isso tem que ser investigado, mas a gente cita a hiperglicemia como um critério que condiciona a síndrome. Outra seria o aumento dos níveis de triglicerídeos, os lipídios sanguíneos, né, a doença a dislipidemia e também a doença de função renal específica, que é a microalbuminúria. Então, esses seriam os critérios investigados tanto pela
Organização Mundial de Saúde e outras entidades que tratam o tema, né? Então, atualmente, os pacientes eles cursam com uma alteração mais de síndrome metabólica, de que como doença vascular típica, né? Porque muitas vezes esse paciente vem, eu costumo falar, com o pacote completo, né? Com todas as alterações pertinentes. Muitas vezes eles têm como queixa principal o aumento da pressão arterial, mas quando se faz a investigação mais específica, nós podemos classificá-los como essa grande entidade importante, que é uma terminologia mais conceitual e mais utilizada, né, para esse tipo de condição. Mas falando especificamente da doença cardiovascular, nós sabemos que é o conjunto de doenças que afetam os vasos sanguíneos e o coração, né, importantes elementos do sistema circulatório. E outro dado interessante que chama a atenção para a gente ter um olhar diferenciado para o grupo de pacientes que tenham essa comorbidade é que a doença cardiovascular ela é considerada atualmente, né? Isso eu tenho dados de 2018, que são dados mais atuais, não tem ainda 2019, e 2020 a gente sabe que tem aí a Covid-19 despontando, né, como uma causa de morte grande, mas a gente não pode descartar que os pacientes também com essa comorbidade morrem. E vocês vejam que o grupo de risco mais associado também, né, a comorbidade e a mortalidade com Covid é por conta da doença cardiovascular também. Então, tanto nos Estados Unidos, a gente tem a doença cardíaca despontando como sendo a mais prevalente. Acompanhando assim também, no Brasil, a gente tem a doença do aparelho circulatório como um todo. Então, vejam que tanto a doença cardiovascular em dois países que têm um comportamento financeiro, cultural diferente, apresentam a doença cardiovascular como uma das principais causas de morte. Então, isso é interessante, nessa casuística é interessante e faz com que a gente tenha um foco mais voltado para essa condição. Existem fatores associados, né? A gente sabe que o comportamento, muitas vezes social, que o indivíduo tem, vai comprometer e ocasionar o aparecimento, né, dessa comorbidade. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o fumo, né, o tabaco, o sedentarismo, o estresse, a obesidade, também o sobrepeso, né, o excesso de peso, a pressão arterial elevada, o colesterol também e o diabetes. Então, esses seriam os fatores de risco associados a essa doença cardiovascular que a gente vai tratar mais especificamente como manejo odontológico mais à frente. Quando a gente também pensa num paciente que é categorizado como síndrome metabólica ou tenha risco cardiovascular aumentado, para o seu check-up diário com relação a exames complementares, exames laboratoriais, não podemos esquecer da avaliação, por exemplo, de alguns componentes laboratoriais, muitas vezes investigado no sangue, que é o colesterol total, o HDL, o LDL, os triglicerídeos. Também temos a função renal, que deve ser avaliada através de enzimas específicas, que tem o seu ciclo de atuação no fígado, que é o ALT, o AST, o gama-GT e a fosfatase alcalina. Temos também a glicemia, a glicose, ou muitas vezes a gente precisa da hemoglobina glicosilada, porque a gente sabe que a hemoglobina glicosilada ela dá um parâmetro mais fidedigno, pois acompanha os níveis de glicemia por 90 dias, mais ou menos por 3 meses, né? Porque a gente sabe que a forma mais estável da glicose ligada à hemoglobina está bem relacionado a essas taxas de hiperglicemia durante esses períodos mais curtos. Então, muitas vezes, quando o indivíduo tem diabetes, o ideal é avaliar a hemoglobina glicosilada, porque eles muitas vezes tendem a nos enganar, né? A gente prescreve o exame, ele sabe que vai fazer um procedimento eletivo, cirúrgico, aí ele faz aquela dieta, ele consegue se controlar. Mas 2 meses atrás ele comia de tudo. Então a gente consegue, através da hemoglobina glicosilada, perceber essa variação de glicose durante um período mais ou menos de 3 meses. Por isso que é importante sempre associar ela com a glicemia
ou com a glicose de jejum naquele período mais curto de tempo. Temos também a função renal também sendo investigada através de importantes proteínas com peso molecular maior, que é a albumina, por exemplo. Temos também a creatinina e a ureia. Muitas vezes a ureia de 24 horas, 48 horas, para se investigar a microalbuminúria. Temos também outros parâmetros, isso vai ser mais do perfil cardíaco do indivíduo, onde a gente vai medir a taxa de inflamação, né, e também a atividade do próprio músculo miocárdico. Aí a gente tem a proteína C reativa, mas atualmente a proteína C reativa ultrassensível. Apesar de atualmente, né, a Sociedade Brasileira de Cardiologia não identificar a proteína C reativa ou ultrassensível como um parâmetro de risco cardiovascular, porque ela não tem uma especificidade tão grande, né? Outras doenças ou outro comportamento do indivíduo pode levar ao aumento. Por isso que é importante uma investigação mais precisa, muitas vezes também uma anamnese mais estruturada. Então, o dado isolado da proteína C reativa, seja ela normal ou ultrassensível, ela no passado era considerada, né, risco cardiovascular. Atualmente nem tanto, né? Outras coisas precisam ser analisadas por conta do comportamento do indivíduo. E temos a troponina 1, a mioglobina, e a CPK-MB, né? A creatinofosfoquinase, fração cardíaca, que é a CPK-MB, que são enzimas mais específicas da atividade do miócito cardíaco, né, da célula miocárdica especificamente. Atualmente, a gente tem outros exames, que são os dímeros, onde também se mede a atividade desse miocárdio. Muitas vezes esses dímeros, que é um exame específico para paciente, por exemplo, que tem alterações cardíacas, como, por exemplo, arritmias. Atualmente se faz uma associação grande com os pacientes, por exemplo, com Covid-19, porque a função cardíaca está relacionada bem marcantemente pela função pulmonar, então são exames pedidos hoje em dia. Mas para a função cardiovascular, como todos os dímeros, não são tão solicitados, porque ele está mais evidenciado a arritmia, né, alterações mais específicas lá da contração cardíaca. Aí eu não coloquei aqui para vocês. Também temos que lembrar no nosso importante hemograma, que a gente pode incluir também aí, para ver a avaliação geral desse paciente, associado também com coagulograma, muitas vezes quando o paciente vai fazer alguma intervenção cirúrgica. É sempre bom lembrar. Ok, gente? Todos acompanham? Sim, tranquilo. Tudo certo? Com sono? Todos cansados, né? Mas vamos lá. Vamos abrir os olhos, tomar um café, uma água e acompanhar a aula. Então, é uma coisa interessante para esses pacientes que muitas vezes é a comunicação que a gente tem que ter, muitas vezes, com o médico, né, que faz o acompanhamento. Porque esses pacientes, eles são um pouco refratários ao tratamento, né? Tomam aquela medicação durante anos, mal fazem um check-up diário. Então, muitas vezes, durante a anamnese, a gente precisa dessa comunicação com o médico. Então, geralmente, a gente tem uma comunicação padrão, onde a gente solicita a avaliação médica desse paciente, até para saber a sua condição atual, né, que é o diagnóstico, a medicação que ele faz uso, se tiver cuidados especiais que devem ser tomados para a realização do tratamento odontológico, que o médico informa, né, que ele possa estar descrevendo para a gente saber o verdadeiro estado geral daquele indivíduo. Muitas vezes, esse parecer médico, quando a gente muitas vezes vai fazer uma intervenção cirúrgica, muitas vezes o médico já menciona que não se deve usar anestésico com adrenalina, não usar anestésico com vasoconstritor. Geralmente já manda essa informação, mas isso a gente tem que apurar melhor, porque muitas vezes é uma falta de comunicação, né, que o dentista tem com o médico, porque a gente tem que informar ao profissional médico o que é que vai ser feito, porque isso vai ser importante. Se nós, nessas informações adicionais,
descrevermos o tempo de duração do procedimento, a necessidade de anestesia que vai ser efetiva, né? Mostrar para ele a diluição que a gente faz, né? Que é muito importante isso. Muitas vezes o médico ele associa a vasoconstrictor à adrenalina da emergência, que é 1 para 10, 1 para 100. A gente trabalha com 1 para 100 mil, 1 para 50 mil, então é um pouco diferente essa diluição. Então, quando a gente informa a diluição muitas vezes para o médico, isso já dá um entendimento diferente para aquele parecer que ele vai nos dar. Outra coisa também é informar o controle adequado da hemostasia, que muitas vezes a gente precisa fazer a vasoconstricção para controlar a hemostasia. Vamos usar sutura, se caso o paciente não coagule rápido, a gente tem como usar outras manobras, né, esponjas de fibrina e outros medicamentos que podem controlar essa hemostasia. E outra coisa interessante é que, muitas vezes, esse anestésico, com vasoconstrictor, ele vai reduzir o nosso tempo de trabalho, porque como o ambiente cirúrgico vai ficar, digamos, mais limpo, sem tanto sangramento por conta dessa vasoconstricção, isso reduz muitas vezes. Então, informar ao profissional médico o tempo de trabalho é outra coisa interessante. Então, muitas vezes, essa falta de comunicação que não existe pode muitas vezes causar interpretações diferentes. Então, saber usar uma linguagem adequada e saber fazer a solicitação desse parecer médico. Isso é extremamente importante, até para a gente manter nossa conduta com relação ao manejo daquele indivíduo. Uma das principais doenças, sabendo-se disso, né, uma das principais doenças que a gente pode ter como doença cardiovascular típica é a aterosclerose. Então a gente tem aqui 3 desenhos que mostram bem isso, né? Então, a gente tem aqui uma artéria coronária dissecada, mostrando placas de gordura. Aqui temos cortes transversais também de uma carótida, que a gente consegue ver placas de gordura que está obstruindo o lúmen do vaso. Aqui numa fotomicrografia, mostrando, ó, uma placa de gordura bem exuberante, obliterando assim esse fluxo de sangue, o que vai causar uma má perfusão, muitas vezes, lá do coração. Com isso, ocasionando até uma isquemia miocárdica e reverberando lá na frente, né, numa parada cardíaca ou no infarto agudo do miocárdio, que muitas vezes vai acontecer por conta disso. Então, as manifestações clínicas dessa aterosclerose é aquilo que eu falei. A doença coronariana, que eu mostrei para vocês, essa deposição da placa de ateroma na parede da artéria. A doença cerebrovascular, a gente lembra aí dos AVEs, né? Dos acidentes vasculares encefálicos, seja hemorrágico ou isquêmico, e a doença vascular periférica, a DVP. Então, essas seriam as principais manifestações clínicas ocasionadas pela aterosclerose. Já a doença coronariana, nós temos mais especificamente manifestações clínicas mais importantes, que muitas vezes durante o tratamento odontológico, onde o paciente está num nível de estresse maior, com medo, inseguro, pode muitas vezes culminar com manifestações clínicas oriundas dessa doença coronariana que, de forma inadvertida, o cirurgião dentista não fez essa investigação durante a anamnese e o exame físico, né? E nem solicitando também exames complementares. Então, a gente tem aí, por exemplo, a angina, que ela pode se manifestar em períodos de estresse, muitas vezes para esse grupo de pacientes, e essa evolução da angina pode culminar por infarto agudo do miocárdio, seguindo de arritmias ou de insuficiência cardíaca congestiva e muitas vezes morte súbita, né? Principalmente em pacientes mais jovens. Então, isso seria a condição clínica dessa doença coronariana. E o que fazer quando um paciente que a gente faz atendimento tem essas manifestações ou relata durante a anamnese que apresentou no passado esse tipo de alteração oriunda da doença coronariana que ele possa ter apresentado, né? Então, o que fazer? Então, muitas vezes, consultas breves para esses grupos de pacientes. Outra coisa importante, avaliar os sinais vitais desse indivíduo, principalmente fazer bem a aferição do pulso,
da pressão, principalmente. Outro critério importante é o controle da ansiedade, né? Para esse tipo de paciente também. Quando esse paciente é compensado, há indicação, por conta do controle até da hemostasia, a administração de anestésico com vasoconstrictor moderado. Então, usar diluições maiores, né? 1 para 100 mil, 1 para 200 mil. E outra coisa interessante, que muitas vezes, por ele ter esse comportamento de formar placas de ateroma, e essas placas ficam mais friáveis e podem se soltarem, né, da parede da artéria, o que é que pode acontecer? Os famosos trombos. Então, esses pacientes, muitas vezes, no tratamento médico, é indicado anticoagulantes, né? Principalmente os orais. Então, a gente tem aqui um grupo grande, entre eles o AS, o clopidogrel e a varfarina sódica, e o mais aplicado sistemicamente, que é a heparina, né? Então, seriam os principais anticoagulantes que são utilizados para fazer a profilaxia, muitas vezes, de uma nova condição ou de alguma manifestação clínica relacionada à doença. Nesse caso específico, para procedimentos, a gente tem que lembrar o seguinte: com relação a S, atualmente, tendo todo esse contato, né, com médicos, exames complementares todos atualizados, então não se faz necessário a suspensão da medicação. Muitas vezes o médico mantém, né, essa prescrição e é até mais seguro para esses pacientes, né? Então, nas cirurgias, para esse tipo de paciente, realizar hemostasia local, sutura e hemostático local. Quando se tem indicado exodontias múltiplas, o ideal é realizar em várias sessões, não fazer exodontias seriadas nesse grupo de pacientes. Então, isso é importante. Quando ele faz uso de um anticoagulante mais intermediário, que é o clopidogrel, aí não se faz também necessária a suspensão da medicação. Então, muitas vezes a gente vai precisar do que nesse caso? Solicitar exames de prova de coagulação. Então, a gente tem vários tipos, que é o IV, a curva de agregação plaquetária, ou o próprio hemograma, ou o próprio coagulograma, onde tem um tempo de sangramento. Então, vê se esse tempo de sangramento não excede 20 minutos de procedimento, né? Se exceder esses 20 minutos, o procedimento vai ser contraindicado. Então, aquele paciente está recebendo uma quantidade, está tendo uma resposta muito maior. Então, eu preciso avaliar isso junto com o médico, né? Para ver a diminuição da dose, né? Muitas vezes associado também à suspensão da medicação. Então, é um fator interessante e importante. As exodontias múltiplas também, elas são contraindicadas. Então, o ideal é realizar em várias sessões também. Já quando a gente tem a associação, por exemplo, do clopidogrel com o AS, o que se recomenda é a suspensão da droga por 5 a 7 dias. Então, quando acontece essa suspensão, então se deve checar com o médico. O ideal é que eu tenha isso por escrito. O ideal, porque como ele faz essa associação, é porque ele tem um risco maior de formar trombo, tem placas de ateroma, né? Tem uma doença coronária mais rica, né? Com sinais mais abundantes. Então, muitas vezes isso é interessante a gente estar solicitando. O tempo de sangramento também, quando for menor que 20 minutos, não é possível suspender e quando não é possível suspender a medicação, porque muitas vezes acontece isso. Ele tem o tempo de sangramento diminuído e muitas vezes ele não pode suspender. Principalmente aqueles pacientes, por exemplo, que fizeram cirurgias de ponte safena, pacientes que fazem, por exemplo, colocação de prótese valvar, né, cardíaca. Então, muitas vezes, para esse grupo de pacientes, o ideal é se fazer em ambiente cirúrgico, e essas cirurgias a gente tem que realizar hemostasia local, sutura com hemostático também. Então, veja que é um grupo de pacientes que precisa de uma atenção maior, e muitas vezes, na rotina diária da odontologia, esse manejo é contraindicado, ele deve ser acompanhado no ambiente médico, onde a gente tem profissionais mais preparados, né?
Outra coisa interessante é quando esse paciente, por exemplo, faz uso da varfarina. Nisso eu vou ter um incremento com relação à solicitação do exame complementar, onde no coagulograma eu vou ter um dado interessante que é o INR. Então, em cirurgias, que é o índice de normalização internacional. Então, esse INR ele deve ser avaliado até 15 dias, não exceder. Muitas vezes os pacientes que fazem uso da varfarina, o INR aceitável para fazer procedimentos é igual a 3. Tem pacientes, por exemplo, que têm coagulopatias que têm esse INR de 7, de 8. Né? São pacientes até mais graves, que tomam outros coagulantes mais potentes. Então, para esse grupo que fazem uso da varfarina, cirurgias a gente deve realizar hemostasia local, sutura e hemostáticos locais, sempre ter isso em mente. Muitas vezes, para esse grupo de paciente, realizar a prescrição de antibiótico terapia profilática, infecção ou endocardite pode ser necessário, porque muitas vezes esses pacientes são portadores de válvula cardíaca. Então, por isso que é interessante na anamnese a gente estar investigando isso. Também verificar se esses pacientes fazem uso de alguma medicação, principalmente antipertensivos que eles vão fazer, ou anti-inflamatórios, fazem uso indiscriminado, então devem ser orientados e encorajados a só realizar o uso com prescrição médica, ou também fazem uso de antibióticos. Então, muitas vezes, o efeito vai ser aumentado quando faz uso desse grupo de medicações. Quando faz uso, por exemplo, de ciclosporinas ou de carbamazepina, né, um, uma medicação bastante usada em psiquiatria, a gente vai ter a diminuição da ação da varfarina. Então, sempre é importante saber o uso das medicações. Então, quando os pacientes, muitas vezes é indicado a possibilidade de fazer cirurgias mais extensas, porque esse grupo de pacientes a gente faz nível hospitalar também, o ideal é a possibilidade de indicar o uso de heparina para eles, né? Porque eles têm uma chance maior de coagular. Eles são, a gente chama, eles são muito plaquetudos. Então, por conta disso, a gente precisa heparinizá-los para ter um sangue mais fluido e não ter uma intercorrência de nível médico, uma urgência médica ali presente. Então, por isso que é um grupo de pacientes que a gente tem maior cuidado. Então, o grande lance e a grande contribuição que a gente tem com relação ao exame complementar é sempre lembrar do INR. E isso eu posso também trazer, me dá até uma segurança maior, trazendo também para os outros anticoagulantes. Lembrando que eu devo associar sempre com o tempo de sangramento os outros. E o INR vai me dar mais uma chance de operar, de fazer a intervenção cirúrgica com mais segurança. Ok? Então, muitas vezes, esses pacientes podem ter, por conta do aumento da ansiedade, podem ter uma complicação ou uma emergência médica durante o atendimento. Então, uma delas que a gente pode citar é a dor no peito, né? A angina pectoris, que tem como conceito a diminuição temporária do fluxo sanguíneo no músculo cardíaco. E a causa dessa angina pectoris, ela se dá pelo esforço físico, por doença cardiovascular, pelo estresse também. Então, geralmente, o paciente vai apresentar uma dor no peito de início repentino com duração de 2 a 3 minutos. É uma dor bem intensa, substernal, podendo se difundir por ombro esquerdo, pescoço, dentes, mandíbula. Muitas vezes o paciente vai apresentar a pressão arterial e o pulso elevados, também vai se tornar dispneico e vai ter sensação de desmaio. Muitos têm aquela chamada lipotímia, né, associada. Obviamente que atualmente a angina pectoris se confunde muito com crise de ansiedade. Então a gente também saber fazer essa diferenciação. Então, se o paciente está muito estressado, bem nervoso, o ideal é a gente acalmá-lo. Então, o controle de ansiedade vai ser uma coisa importante para esse grupo de pacientes. Até para a gente não fazer um diagnóstico incorreto, né? Angina com crise de ansiedade. Hoje em dia a gente tem muito esses dois diagnósticos atrelados, né? Então, para esse tipo de condição, a gente vai aplicar a cadeia dos 5 6, que a gente já falou na aula passada. Então, observar
a cadeira, né? Colocar o paciente em posição confortável. A cabeça também, remover corpos estranhos da cavidade oral, inclinar a cabeça para trás, ou seja, aquela hiperextensão para esse paciente ventilar melhor. Checar a respiração, então, sempre bom ver as incursões respiratórias. Então, próximo da vítima, observar, né, através da condição sensorial, se ele está respirando e ver se ele está fazendo as incursões respiratórias. Então, ver, ouvir e sentir é um critério que a gente utiliza para checar essa respiração. Monitorar o pulso carotídeo, né, porque muitas vezes esses pacientes perdem o pulso periférico, e cuidados específicos que a gente vai ter que ter é ter o monitoramento dos sinais vitais e muitas vezes administrar de forma profilática o isordil, que é um vasodilatador potente que vai fazer com que ocorra uma vasodilatação local, fazendo com que esse paciente não progrida para um infarto agudo do miocárdio. Então, muitas vezes a gente tem que associar a respiração artificial, então oferecer para esse indivíduo oxigênio na concentração de 5 litros por minuto. Se não houver recuperação, repetir a cada 5 minutos, sendo no máximo 2 vezes fazer esse monitoramento. Caso ele melhore, né, esperar essa recuperação, vai dispensar o paciente e vai encaminhar ele ao médico dele que faz o acompanhamento para ver se esse indivíduo está descompensado. Então ele tem que checar, através de exames mais específicos com o cardiologista, se tem alguma alteração. Mas se esse quadro no consultório não melhorar, aí sim a gente tem que ligar para o 192 e monitorar os sinais vitais até que chegue o pronto atendimento. Então, essa seria a indicação da angina. Dúvidas, perguntas? Professor, a Natália deixou uma dúvida aí no chat. Você tem como me falar? Porque eu não consigo visualizar. Ela está perguntando se sempre é necessário pedir o parecer médico em pacientes com comprometimento cardiovascular. É o ideal. É o ideal. A não ser que ele seja um paciente bem compensado, fez uma consulta recente, tem uma receita que comprove, e também você tem que pesar muito o procedimento, né? Então, muitas vezes tem que se pesar isso, sempre o bom senso. Mas o ideal para esses pacientes, que muitas vezes você, durante a anamnese, pode identificar isso, ele toma anos, nunca mais foi para o médico, nunca fez um exame. Então, se ele vai fazer, por exemplo, uma bateria de exames solicitados pelo dentista, por que não já pediu parecer junto, para vir com tudo? Então, o ideal é a gente pensar dessa forma, tá? Foi a Natália que perguntou. Tá, Natália? Então, é muito bom senso com relação a isso. Agora, se é um paciente que se cuida, foi há um mês ao médico, tem todos os exames, sabe da sua condição de saúde, aí muitas vezes não se faz necessário. E vocês vão ver que esses tipos de paciente, muitas vezes, não será necessário o pedido do médico, porque eles não têm indicações para fazer procedimentos com grande risco cirúrgico, né? Então, isso se pede, tem que se avaliar na hora, a depender do grupo e do perfil do paciente. Então, o ideal é que a gente tenha esse entendimento de solicitar o parecer até quando se faz a prescrição do exame complementar. Principalmente esses pacientes que têm problema e há muito tempo não vai ao médico. Então, por isso que aquela anamnese direcionada ela é importante, né, para esse grupo de pacientes. Ok? Tudo certo. Obviamente que, de forma acadêmica, a gente tenta fazer dessa forma, até para vocês exercerem a linguagem, saber se comunicar com o médico. Muitas vezes, quem trabalha com paciente especial, principalmente paciente sistemicamente comprometido, muitas vezes os médicos têm a delicadeza de deixar até o celular. E a gente liga para saber, troca uma ideia de medicação. É uma coisa até muito interessante da gente ter esse exercício. Porque muitas vezes a gente não sabe nem fazer o parecer médico, né? A solicitação do parecer médico. Então, na academia, na faculdade, a gente tenta treinar vocês para que isso ocorra. Então, se a gente for pensar, por exemplo, que é besteira, ou o professor está atrapalhando, né, o fluxo do atendimento, porque eu tenho certeza que o INR, enfim, tudo isso vocês têm que saber, obviamente. Mas muitas vezes, academicamente, a gente tenta fazer
isso de forma sistemática, até para que vocês aprendam toda essa sistematização do atendimento, né? Porque muitas vezes é ruim quando você se comunica com o médico e não sabe nem se portar, nem se comunicar, nem falar os termos, nem escrever direito a solicitação do parecer. Então, esse exercício ele é importante, né? Para que a gente tenha essa segurança também de se comunicar com outro profissional de saúde. Porque muitas vezes isso não acontece na odontologia. A gente fica muito no consultório, se acha o dono do pedaço e muitas vezes pode acontecer coisas inesperadas. Então, ter esse entendimento é interessante, né? Então, fazer uma boa anamnese e se investigar essa falta do paciente é melhor cometer por excesso do que por falta. Porque muitas vezes vai ser atribuído, se ele tiver alguma complicação ou passa mal, porque foi no dentista, porque tomou anestesia. Mas se você tiver isso tudo muito bem documentado, Natália, aí você vai ter até uma estrutura de poder conversar e dialogar e perceber que você teve a conduta ética correta de fazer todo o procedimento, todo o manejo adequado, né? Então, não é besteira, não. Às vezes a gente fica achando, não, vou nada, vou adiantar para o paciente, porque. Não, muitas vezes tem que ter o bom senso, principalmente quando a gente se trata de comorbidade, né, de doença sistêmica. Até porque não é nossa praia, né, tratar isso. Então, o parecer, muitas vezes, ele é apropriado para se ter esse entendimento. Né? Já a hipertensão arterial sistêmica é conhecida popularmente como pressão alta, né? É uma doença com maior prevalência no mundo moderno, caracterizada pela pressão arterial elevada, aferida por um instrumento que vocês acreditam que sabem fazer tão bem como ninguém, né? Espero que vocês saibam, né? Eu lembro que na Estomato 2 eu treinei vocês com isso, né? Fazer a técnica da palpatória e da auscultatória, que é o indicado para esse grupo de pacientes. Obviamente que num paciente que não tem essa comorbidade, vocês podem fazer aquela regra que eu não gosto de fazer, não indico, né? Fazer aquela insuflar até 160 e seja o que Deus quiser. Aquilo está totalmente errado, a Sociedade Brasileira de Cardiologia não indica esse tipo de aferição de pressão arterial, tanto que na academia a gente ensina vocês a fazer a técnica da palpatória e da auscultatória, né, que é o ideal, principalmente para esse grupo de pacientes. Aí vocês podem me perguntar, professor, eu posso usar também o digital? É melhor? Se tiver calibrado, tudo correto, pode-se usar. Mas esse grupo de pacientes especificamente com doença cardiovascular, eu mesmo gosto de fazer a aferição com o aparelho analógico. Né? É muito melhor, eu vou ter uma basal ali de pressão arterial mais evidente, vou anotar e eu vou saber se esse paciente faz ou não a síndrome do jaleco branco, né? Porque a gente sabe que isso pode acontecer. Os pacientes ficam muito ansiosos, essa pressão arterial aumenta, né? Muitos têm medo do dentista. Então, para eu ter uma basal certinha, o ideal é eu fazer a auscultatória com palpatória. Né? Isso também não é besteira, vocês têm que saber fazer aquela técnica, principalmente quando o paciente passa mal, principalmente quando ele tem uma crise hipertensiva. Porque insuflar 160, meu amigo, você nunca vai pegar a sistólica. Jamais vai pegar. Então tem que aprender a fazer a auscultatória e a palpatória. E muitas vezes aquele estresse que você causa na artéria, insuflando até 160, 200, o critério que vocês aprenderam aí nesse mundo de meu Deus, faz com que essa pressão aumente cada vez mais. Então, por isso se tem a técnica, que não é o Geraldo que está falando que tem que usar, não. É a Sociedade Brasileira de Cardiologia, é a American Heart Association, né, que indica se fazer essa técnica. Mas meu médico não faz. Mas minha avó tem. Nunca fizeram isso. Mas, por favor, gente, o ideal é fazer o certo, o correto, né? Então, e com certeza o paciente vai te agradecer por você fazer o manejo corretamente, né? Principalmente para esse paciente que tem essa alteração. Então, para causa identificada dessa condição, a gente tem o fator hereditário,
a obesidade, o sedentarismo, o alcoolismo, olha o estresse aí vinculado também, e o uso do tabaco, né? Então a gente vê que ela é muito condicionada àqueles critérios da doença cardiovascular especificamente, né? Então a gente tem uma categorização, veja que essa é uma tabela pela American Heart Association, ela é um pouco antiga, mas ainda hoje é indicado, mas isso pode variar bastante de acordo com protocolos clínicos de cada lugar. Então a gente sabe mais ou menos que 120 até 80, né? 80 milímetros até 120 seria uma pressão normal, tendo estágios de hipertensão aí variando de acordo com essas medidas, seja da pressão máxima sistólica ou da pressão mínima, que é a diastólica, né? Então a gente tem essa tabelinha aqui, onde ela vai ser ponte de corte, muitas vezes, para o atendimento ou não do paciente no consultório, né? Então a gente sempre é bom lembrar esses níveis aqui de pressão, né? Então o paciente pode cursar a vida toda, mesmo tomando as medicações, com uma pressão que oscila entre 160 e 100 milímetros de mercúrio, mesmo fazendo uso do antipertensivo, porque não é só apenas o antipertensivo que ele tem que tomar. Ele sabe hoje em dia que eles têm que fazer, que eles devem aderir um comportamento de vida diferente, atividade física, boa alimentação, tudo isso faz com que ele melhore, né? Não só tomar a medicação. Principalmente aqueles pacientes que têm hipertensão maligna, que é aquela hipertensão que ele toma 3, 4, faz terapia dual, né, que a gente chama, toma 2 antipertensivos, né, também toma um hipotensor, mas tem a pressão bem alta, bem elevada, né, porque ele deve aderir outro estilo de vida também, né, então por isso que tem essas causas aqui que a gente também sabe. Então isso é importante também relembrar. E o que fazer quando a gente tem um paciente com hipertensão? Então consultas breves, avaliar os sinais vitais, o controle da ansiedade e saber escolher o anestésico apropriado, lembrando daqueles critérios que a gente falou lá no parecer: o tempo de duração do procedimento, a necessidade de anestesia efetiva, o controle adequado da hemostasia e a redução do tempo de trabalho. Então, se a gente tem isso em mente, muito bem traçado, a gente consegue fazer um manejo indicado, por exemplo, com o uso de epinefrina, né, de adrenalina, para esses pacientes. Então, quando o paciente é portador de hipertensão arterial controlada, a gente sabe hoje em dia que, dependendo da concentração de epinefrina, a gente pode estar fazendo um número de tubetes por sessão de atendimento como uma margem de segurança. Então, quanto menos diluído, um tubete. 1 para 100 mil, que é o mais utilizado, 2 tubetes no máximo. E 1 para 200 mil, que é uma concentração já com a diluição máxima, a gente pode utilizar 4 tubetes. Quando esse paciente estiver contraindicado a epinefrina, porque acontece muitas vezes paciente com doença hipertensiva e possui aneurismas, por exemplo, ou fez já cirurgias de aneurisma, esse paciente não pode nem cheirar adrenalina, epinefrina. Então é contraindicado mesmo. Então nesses casos a gente pode lançar mão da prilocaína 3% com feliprecina, ou então a MEP vacaína 3%, né? Principalmente a MEP, ela é mais indicada para esse grupo de pacientes porque não oscila tanto os níveis de pressão quanto a prilocaína faz. Então, quando é contraindicado mesmo a epinefrina, que em muitos casos, no parecer médico, ele vai indicar isso, esse paciente é portador de prótese, tem um aneurisma importante, enfim, vai descrever a situação, então, nesse paciente é contraindicado realmente. Por isso que muitas vezes a comunicação com o médico ela é interessante para esse tipo de paciente. Então, quando contraindicado, MEP a 3%, ou a prilocaína 3% com feliprecina. Eu prefiro a MEP. Eu acho ela mais cardioprotetora que a prilo. Então a gente tem aqui esse esquema que eu gosto sempre de apresentar para vocês em algumas situações, onde a gente pode estar usando com relação ao estágio, aos níveis de pressão desse paciente. Então, por exemplo, se ele é pré-hipertensivo, sempre apresenta uma pressão que chega a 140, 90, por exemplo, a gente pode utilizar
a lidocaína 2% ou a articaína 4%, também com epinefrina, lembrando que a gente tem que respeitar 2 tubetes no máximo por sessão. Quando esse paciente já tem uma hipertensão no estágio inicial ou primário ou estágio 1, onde ele tem essa pressão oscilando mais, toma já medicação, né? E tem esse manejo por muito tempo, aí o ideal a gente pode estar utilizando para esse tipo de paciente a felipressina mais a prilocaína 3%, com epinefrina. Veja que a concentração já diluiu melhor aqui, 1 para 200, 1 para 100, e lidocaína 2% ou articaína. Lembrando também, respeitando um limite de tubetes de acordo com a concentração da epinefrina. Quando esse paciente, por exemplo, já tem uma pressão que vai de 100 a 160, muitas vezes o que tem que se pesar é se o procedimento é de urgência. Se for de urgência, como pupites, pericementites, abscessos, aí a gente faz o uso da prilo com felipressina, principalmente se a gente quiser um controle de hemostasia, a gente está indicando ele, ou se não, MEP a 3%. Aí nisso eu não posso exceder 2 a 3 tubetes, mas eu só posso atender esse paciente se for em urgência. Se for procedimento eletivo, tem que encaminhar esse paciente para o médico para saber o que é que está acontecendo. Quando esse paciente tem níveis acima de 180 de máxima e 100 de mínima, nesses casos, nenhum tratamento odontológico deve ser realizado. Ele é contraindicado. Mas se o paciente carece de urgência odontológica, ele deve ser encaminhado e atendido em ambiente hospitalar. Então, quando se tem esses níveis, a gente contraindica em consultório, né, ou em clínicas de odontologia, até na própria faculdade, esse paciente tem que ser acolhido, tendo a urgência ali presente, num ambiente hospitalar. Então, esse manejo aqui, a maioria dos livros indicam, e de rotina é o que a gente faz, né? Lembrando também que muitas vezes a prescrição, por exemplo, de anti-inflamatórios 3 dias e também a diminuição de ingesta de sal na dieta faz com que essa pressão caia um pouquinho, né? Porque tem uma indicação, né? Tem um pleiotropismo que a gente chama, para essas medicações e também a ingesta de sal diminuir um pouco essa pressão arterial do indivíduo, né? Então, saber checar como é essa alimentação que ele faz. Outra coisa importante que muitas vezes esses medicamentos que baixam a pressão, né, que tratam hipertensão, eles têm manifestações orais interessantes e também outras considerações a se falar. Então, por exemplo, os diuréticos, eles podem provocar hipossalivações, reações liquenoides, por exemplo, e muitas vezes causa hipotensão ortostática, o paciente perde o equilíbrio. Tanto que eles dizem, não, eu tenho uma pequena labirintite, mas na verdade ele tem uma hipotensão oriunda, né, advinda da medicação que ele faz uso. Quando os pacientes usam beta-bloqueadores, principalmente o atenolol, eles vão ter digeusia ou reações liquenoides. E muitas vezes, quando eles fazem uso dos anti-inflamatórios não esteroidais, podem reduzir o efeito do antihipertensivo. Então ele começa a competir e muitas vezes o paciente usa uma dose já alta, mas não consegue baixar a pressão por conta que faz uso de um anti-inflamatório local. Então, isso é importante lembrar. Quando fazem uso, por exemplo, do alfa ou de beta-bloqueadores, podem causar digeusia e também tem a relação lá com a hipotensão e também com a redução do efeito antihipertensivo se usar anti-inflamatório. Quando usa inibidor de ECA, da enzima conversora da angiotensina, que na maioria deles é a prescrição meio que padrão, esses pacientes vão ter digeusia, vão ter angioedemas, né, vão ter inchaços muitas vezes na região do lábio, da face, principalmente da órbita, né, e também vão apresentar ardência e neuropatia, ou muita neutropenia, né? O número de neutrófilos vai estar diminuído nesse grupo de pacientes. Outra coisa também que pode causar tosse, ele geralmente tem uma tosse, um pigarro constante, né? Isso é outra alteração que pode existir. E muitas vezes no tratamento é ruim, porque o paciente, quando a gente faz o isolamento, ele fica com aquela tosse constante.
né, por conta do uso da medicação. E pode causar também aquelas mesmas alterações dos outros medicamentos. Quando a gente tem, por exemplo, os bloqueadores dos canais de cálcio, aí a gente pode ter associado aí a hiperplasia gengival, né, no caso a nifedipina, lembrando que muitas vezes é um fator sinérgico que vai acontecer aí, né? Eu vou ter a má higiene, o déficit de higiene associado com a medicação. Né? Então, quando eu tenho essas duas condições associadas, eu posso ter a hiperplasia, esse crescimento gengival mais abundante, né? Então, veja que as medicações também podem, desses grupos de pacientes, trazer essas alterações, né? É importante que eu mostre aqui nessas figuras para vocês. Hiperplasia gengivais exuberantes por conta do uso de nifedipina associado com má higiene oral. Então, os bloqueadores, a nifedipina, que é o principal, a gente pode causar esse tipo de alteração. E essa pressão arterial, muitas vezes aumentada, pode já culminar com uma importante emergência médica, que é o infarto agudo do miocárdio, que é a diminuição do fluxo sanguíneo no músculo cardíaco, que resulta na morte celular do miócito cardíaco e também necrose, né, uma isquemia intensa ali. As causas são doenças cardiovasculares, esforço físico, estresse, dor aguda no peito, repentina, que não alivia com repouso, ou vasodilatador. Então, como sintoma principal, o achado clínico principal nesse grupo de pacientes que possam vir a ter essa emergência é dor subesternal aguda, né, aquela dor no peito, do lado do externo, podendo se difundir para o ombro esquerdo, pescoço, dentes, mandíbula. E o mais interessante é que a PA do indivíduo vai estar normal ou diminuída, então ela oscila bastante, ele vai ter um pulso intermitente, né, irregular. Muitos fazem vômito, é um sinal importante. Tem também dispneia e também sensação de desmaio. A gente também vai aplicar a regra dos 5-6. Então, sempre observar a cadeira, a cabeça, checar a respiração. Isso não muda. É o que a gente também aponta lá na angina. Vai monitorar, checar a circulação através do pulso carotídeo. E o que vai ser diferente aqui, nesse caso? Eu posso utilizar como dentista a profilaxia para esse paciente, dando anticoagulante para tanto o isordil, que é o vasodilatador, como também o anticoagulante, que é o AS. Então, a gente pode administrar 2 comprimidos já macerados de AS e mais um comprimido de isordil sublingual e também fazer a administração de oxigênio para esse grupo de pacientes. Então, sempre seguir aquele tempo de 2 vezes, né, 5 minutos, fazer a nova reavaliação. Se esse paciente recuperar, dispensá-lo e encaminhar ao médico que faz o acompanhamento dele. Se isso não acontecer, muitas vezes, se esses sinais persistirem, tem que fazer a ligação para o 192, monitorar os sinais vitais. Muitas vezes a gente consegue até melhorar a situação geral do paciente, porque muitas vezes vai estar vinculado ao aumento do estresse, da ansiedade também, a administração de óxido nitroso e oxigênio, dá um conforto maior na espera do pronto atendimento médico, através do 192, e muitas vezes esse paciente evolui mal, podendo muitas vezes ter parada cardiopulmonar, cardiorrespiratória. E nesses casos, vocês devem saber e treinar a RCP, né? A ressuscitação cardiopulmonar. Então, é obrigação que vocês saibam fazer essa abordagem, a massagem cardíaca correta, né? Saber o manejo disso quando se espera o atendimento, né? Porque o paciente ele pode vir a óbito, né? Então, é uma coisa interessante a se pensar, a se fazer, né? Quando o paciente, por exemplo, tem infarto agudo do miocárdio e vai nos procurar, né, muitas vezes eles têm alteração, a gente sabe que é o processo de necrose de parte do músculo cardíaco, então muitos são safenados, né, tem ponte safena, mamária, fizeram já o tratamento, fazem uso de anticoagulante, então a gente tem que fazer essa investigação. Então, o que é que deve se fazer?
Aí sempre pensar naquele todo o esquema que eu já falei anteriormente, principalmente para o paciente que tem aterosclerose e doença hipertensiva aguda ou crônica, né? Então, consultas breves, avaliar os sinais vitais, controlar a ansiedade, fazer uso dos anestésicos com vasoconstrictor moderado, avaliar o uso também dos anticoagulantes orais. Então, aquela regra vai servir também para esse grupo de pacientes que podem, né, estar nesse grupo. Aí eu pergunto para vocês, para ele fazer um procedimento cirúrgico com segurança, qual o tempo médio de intervenção ou de internação que ele teve para a gente se fazer com segurança o procedimento? Quem saberia me dizer? O paciente teve infarto agudo do miocárdio, ficou internado, fez angioplastia, fez cateterismo, fez ponte safena, recuperou, teve alta. Mas ele está com dor de dente, cheio de cárie, doença periodontal. Alguém falou? O Lucas falou de 6 meses a 1 ano. Isso, Lucas, o ideal é 6 meses. Então o médico vai encorajar que ele procure o tratamento odontológico durante os 6 meses, né? Então ele melhorou, ficou compensado direitinho, tá indo no médico. Então o ideal é que após esse período de 6 meses ele vá ao médico, porque a gente sabe que a condição oral, por muitas vezes gerar efeito inflamatório, pode também reverberar muitas vezes com contaminação, bacteremia, alteração do quadro dele. Então, hoje em dia, se faz, né, a abordagem 6 meses, não se espera tanto, né, para 1 ano, que era muitas vezes o critério utilizado no passado. Hoje 6 meses é o ideal. Em algumas clínicas onde se trata paciente, a gente já faz o acolhimento desse paciente. Por exemplo, no Instituto de Cardiologia de Laranjeiras, o paciente com 3 meses já faz a visita ao dentista. Mas lá é um segmento muito específico, né? Muitas vezes o paciente ele é acompanhado antes pelo dentista e depois pelo dentista, né? Outra abordagem. Mas em linhas gerais, os pacientes de consultório, a gente tenta atendê-los com 6 meses para a gente avaliar e ver toda a condição oral. Então, o ideal é o que o Lucas apontou mesmo, que são 6 meses. E muitas vezes esses pacientes eles podem ter, né, por conta da elevação dos níveis da pressão sanguínea, muitas vezes por um aumento de ansiedade, eles podem apresentar na aferição ou do pulso uma alteração da pressão arterial. Então, lembrando que até 160 e 100, dependendo da indicação odontológica, a gente pode estar fazendo procedimento de urgência nesse indivíduo. Se for eletivo, a gente tem que encaminhá-lo ao médico e se essa pressão exceder para níveis maiores de 160, ele deve ir no pronto atendimento, né? Médico para saber o que é que está acontecendo. E se preciso for, fazer a intervenção odontológica nesse pronto atendimento. Então, como sintomas, a gente tem dor de cabeça e também na região da nuca, dispneia, dificuldade visual, sudorese e vômito, né, nessa crise hipertensiva arterial. Então, para esses casos, eu vou sempre utilizar a cadeia dos 5-6, sempre lembrando que nessa situação eu vou checar a pressão arterial. Então, veja que mudou aqui um pouquinho, nas outras eu não chequei, mas como é doença hipertensiva arterial, eu tenho que identificar, checar a pressão arterial desse indivíduo, né? Se a crise for de leve a moderada, até 180 ou 110 milímetros, tem que tranquilizar o paciente e encaminhar para avaliação médica com um acompanhante. Se a pressão atingir níveis extremos, ligar para um 192, porque esse paciente já pode estar entrando em parada cardíaca. Nesse caso, utilizar a RCP, né? Então, não existe medicação para se fazer. No passado, a gente fazia na crise hipertensiva, né? Dava o isordil, dava uma medicação vasodilatadora, um hipotensor. Hoje em dia, a gente não faz mais esse tipo de alteração, esse tipo de abordagem. Apenas na angina que a gente faz ou no infarto agudo que a gente faz a prescrição da medicação
em consultório. Então, se o paciente tem que fazer uma biópsia, tem que encaminhar, tem que fazer no ambiente hospitalar. Né? Por mais que tenha indicação de uma coisa específica de urgência. Né? Pacientes com riscos à endocardite, que muitas vezes eles vão estar associados a isso, então a gente já sabe dos critérios, né? Então, cardiopatia valvular reumática, doença valvular adquirida, cardiopatia congênita, válvulas protéticas, endocardite prévia, anomalias valvulares ou prótese intravascular, prolapso da válvula mitral, com regurgitação mitral. Então, isso é polêmico, né? Tem artigos que indica, contraindica, mas a gente segue a American Heart Association que faz essa indicação ainda, né, da profilaxia, que muitas vezes a gente tem que utilizar recomendações caso as intervenções induzam sangramento e quando as intervenções com toda a probabilidade não vai induzir o sangramento gengival, não se faz necessário. Então, existe o esquema padrão que vocês já conhecem, essa tabelinha, que eu sempre mostrei e trabalhei com vocês com ela. Então, existem medicamentos, né, os antimicrobianos indicados para cada situação clínica do indivíduo. Né? Então, isso acredito que vocês já tenham em mente, mas a profilaxia mais indicada é a Amox 2 gramas uma hora antes do procedimento, né? E dependendo das variações, limitações do indivíduo, a gente pode estar fazendo esquemas diferentes. O controle da ansiedade ele é bastante interessante para esses pacientes. Então, por exemplo, o Andrade, né, já indica sedação consciente com os benzodiazepínicos. O ideal é usar 15 miligramas de midazolam para esse paciente, né? 30 minutinhos antes do procedimento ele pode, mas nesses casos tem que fazer todo o controle dos sinais vitais, tem que monitorar bem o paciente, né? E mais seguro ainda, nós temos a sedação consciente com a mistura de óxido nitroso e oxigênio. Nesse caso, o cirurgião dentista dele deve estar habilitado, né? Porque atualmente a sedação consciente ela é uma habilitação que o dentista tem que fazer para ter a indicação de se fazer esse tipo de abordagem. Lá na Policlínica Piquet Carneiro, a gente usa com bastante frequência, né, essa técnica. Infelizmente, na faculdade, a gente não tem isso, né? Mas lá na Policlínica Piquet Carneiro, a gente utiliza com bastante frequência esse tipo de abordagem. Eu falo para vocês que quem trabalha com paciente especial é uma coisa que ajuda bastante, dá uma segurança muito boa, o paciente praticamente não oscila, não tem variação de pressão nem de pulso, tem uma boa oxigenação. Então, a sedação consciente com óxido nitroso e oxigênio é muito interessante para esse grupo de pacientes. Melhor, muito melhor que a sedação com benzodiazepínicos, se for comparar uma com a outra. Ok, pessoal? Alguma dúvida, pergunta? Tem alguma coisa lá no chat? Deixa eu dar uma olhada. Professor, Oi, pode falar. tem algum exame que você vê